Olá pessoal, começando aí a aula de História, segunda série, aula 2, terceiro bimestre, e o tema do outro lado residem os outros, questões sociais e agrárias no Brasil, né? Durante a República Velha a gente teve várias revoltas, né? A gente teve aí Canudos, a revolta da Chibata, a revolta da vacina, o contestado, o movimento do cangaço no Nordeste, greves operárias em São Paulo, a coluna Prestes, enfim, a gente teve aí várias revoltas na República Velha. Hoje a gente vai estar destacando nesse material a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia. Lembrando que esse material aqui não é uma videoaula, tá? É apenas aí alguns toques, alguns pontos sobre esse material do estado de São Paulo, tá? Se você tiver dúvida, você pode tirar com o professor na sala de aula, ou você pode estar postando no final ali em comentários, tá? Assim que eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo para você, tá ok? Vamos lá? O conteúdo ele vai estar abordando então os conflitos e contestações na Primeira República, a Guerra de Canudos, que aconteceu na Bahia. Para começar esse material, né, essa aula, se propõe então assistir aí o vídeo. É um vídeo da música Súplica Cearense do grupo Rapa, né? Então você vai estar ouvindo, o professor está colocando aí para você, e após ouvir essa música, prestando atenção no clipe, você vai ser convidado a responder aí algumas perguntas. O convidado é tentar responder aí essas questões, não é? Sobre a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um conflito armado entre o governo federal brasileiro e os habitantes do Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897. O Arraial foi fundado em 1893 por Antônio Conselheiro, um líder religioso popular que pregava a volta da monarquia e a reforma social. O Arraial de Canudos rapidamente cresceu em população e influência, e o governo federal começou a vê-lo como uma ameaça à República. Em 1896, o governo enviou um primeiro grupo militar para acabar com Canudos, mas foi derrotado. O governo então enviou um segundo grupo de soldados do exército, mas também foi derrotado. A guerra continuou por mais um ano, com os sertanejos resistindo aí bravamente às sucessivas ofensivas militares do governo. Em outubro de 1897, o governo finalmente conseguiu destruir Canudos, matando cerca de 25 mil pessoas mais ou menos, incluindo aí a figura de Antônio Conselheiro. A Guerra de Canudos foi um dos conflitos mais sangrentos da história brasileira. Ela teve um impacto profundo na cultura e foi tema de vários livros e filmes, incluindo o clássico Os Sertões de Euclides da Cunha. A guerra também teve consequências políticas importantes. Ela reforçou o poder do governo federal e contribuiu para a consolidação da República no Brasil. Aqui está a imagem, né, de Antônio Conselheiro, né, o profeta do sertão. Do lado a gente está vendo aí também um cordel aí, que é muito comum na cultura nordestina, Antônio Conselheiro. Também outra figura importante de Canudos, né, é a figura de Euclides da Cunha. Ele foi escritor, jornalista, professor brasileiro, né? Ele escreveu o livro Os Sertões, e o Euclides da Cunha foi enviado aí como correspondente lá para a Bahia pelo jornal da época, o Estado de São Paulo, para cobrir aí a guerra no município de Canudos, né? Então ele acabou indo para lá, registrando todo esse conflito, e o resultado disso foi o livro Os Sertões. É um livro um pouquinho difícil de ler, mas ele é um clássico da literatura brasileira. Vale a pena aí, de repente, você estar folheando e lendo aí Os Sertões de Euclides da Cunha. O material também propõe, né, a gente ter uma análise aí através da escrita de Euclides da Cunha, né, através dos Sertões. O Euclides vai ser muito influenciado aí pelo cientificismo racial, aquelas questões raciais, né, colocadas na época. A gente falou já
de Gobineau, por exemplo, né? E as teorias raciais, né? Então vai estar apresentando aí algumas imagens, né? Tem um vídeo do YouTube e você vai estar refletindo em sala de aula qual era a importância da questão racial para o desenvolvimento do país, né? Mas isso em sala de aula o professor vai estar colocando e você respondendo. Também o material vai estar colocando outros textos, outros exercícios para análise da Guerra de Canudos, tá? Depois, um outro momento, você tem o foco no conteúdo, né? Vou ler aqui rapidamente, mas você tem no material. Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, nasceu em 1828 em Quixeramobim, interior do Ceará. Tornou-se beato pregador em 1872, depois de ser abandonado por sua mulher. E peregrinou por várias partes do Nordeste, sendo acompanhado por muitos adeptos. Em pouco tempo, despertou a inquietação entre os representantes da Igreja Católica, que solicitaram medida das autoridades contra o beato. Foi preso diversas vezes, acusado de perturbar a ordem pública e de encorajar a desobediência às instituições civis e religiosas. Apesar disso, sua fama se alastrou pelo Nordeste. Era tido por muitos como um profeta, um homem de Deus, porém mais difícil do que abrir as portas do céu era abrir as portas da terra para os esquecidos pelo poder público. É mais provável que essa fosse a razão de seu prestígio. Aqui a gente está vendo uma imagem do 5º Corpo de Polícia da Bahia na trincheira, uma foto aí de 1897. Após a proclamação da República, Conselheiro e alguns de seus seguidores reagiram publicamente à cobrança de impostos pelo governo. Numa localidade baiana, queimaram os editais em uma ruidosa manifestação. O governo enviou para prendê-los uma tropa com 35 soldados que acabaram derrotados pelos fiéis. Alguns anos depois, em junho de 1893, o beato decidiu fundar uma povoação, deixando a vida de peregrino. Com seus seguidores, ergueu um arraial em uma fazenda abandonada, próxima a um rio temporário chamado Vaza Barris, onde havia umas poucas e humildes casas habitadas por algumas famílias. A região era árida, seca, o solo pedregoso e durante as épocas de seca prolongada a água só era encontrada em pequenos poços perfurados no fundo do ressecado leito de rio, que a gente está vendo uma imagem do que era aí o Arraial de Canudos. Antônio Conselheiro chamou a localidade de Belo Monte, mas devido à abundância de um tipo de vegetação denominado canudo de pito, o lugar ficou conhecido como Canudos. Os seguidores de Antônio Conselheiro transformaram o espaço em um próspero povoado. Com o trabalho comunitário, os habitantes de Canudos dedicavam-se à pecuária e à agricultura e praticavam o comércio com as cidades vizinhas. Uma parte do que todos produziam era destinada a um fundo comum, cuja função era amparar os habitantes mais necessitados e realizar as grandes obras, a igreja e a escola. O acesso à terra e ao trabalho comunitário tornaram Canudos a segunda maior cidade da Bahia, onde curiosamente não circulava dinheiro. Um cofre sob a responsabilidade de um dos líderes do povoado reunia o dinheiro obtido com as transações comerciais. Eram emitidos vales para as trocas internas. Tempos depois, o Vale de Canudos era aceito como moeda nas cidades próximas. A existência de uma comunidade que não estivesse à mercê dos coronéis, escapasse ao controle do Estado e da Igreja, foi entendida como uma ameaça, de certo modo. Isso era uma realidade. Canudos transformou-se na concretização do sonho dos sertanejos de ter uma vida com o mínimo de dignidade. A República Oligárquica não oferecia as possibilidades que o Beato Conselheiro e seus seguidores apresentavam a todos os que viviam nos sertões. Implicitamente, eles representavam a negação ao regime. Aqui, uma charge da época, da Revista Ilustrada, né, onde Antônio Conselheiro, aqui, até tomando ares de dizer à República: ao teu lado, aqui não passarás. Felizmente, o governo muito acertadamente organizou uma expedição séria, dando comando ao bravo coronel Moreira César. Esse slide, então, está falando um pouquinho dessa fala do conselheiro.
Aqui é uma fotografia de Flávio de Barros, 400 jagunços prisioneiros em 1897, Canudos, Bahia. Sobreviventes da Guerra de Canudos sob a guarda do Exército Republicano. Depois, o material também vai estar colocando aí outros textos e algumas questões para a gente poder analisar e refletir. E aí, esse slide, ele acaba terminando fazendo com que a gente possa refletir sobre o que aprendemos hoje. Analisamos o movimento de Canudos, considerando suas causas, características e impactos na sociedade brasileira. Refletimos sobre os discursos justificativos utilizados pela elite republicana para descrever e interpretar o conflito. Analisamos o discurso cientificista, assim como as críticas e denúncias apresentadas por Euclides da Cunha em sua obra Os Sertões, relacionando-as com o contexto histórico e com as consequências do conflito. Depois, o material ele propõe que você, aluno, acesse o CMSP para estar fazendo aí as tarefas propostas nessa aula. Qualquer dúvida, procure seu professor, que ele vai estar orientando você quanto à feitura dessas tarefas. E é isso. Então, nesse material, a gente falou um pouquinho sobre a Guerra de Canudos. Um abraço.